Olá, pessoal. Meu nome é Lídia, sou professora da Unifal, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ICSA, no campus Varginha, e gravei esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre a minha área de atuação, mais pontualmente a minha área de formação, que é análise de discurso. Para que eu chegasse, né, nessa área de formação, primeiramente eu fiz letras lá em 2004 na UENG, campus Campanha, e em seguida fiz algumas especializações, inclusive em linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa, mas devido ao fato da minha atuação profissional naquela época ser voltada para a área da literatura, eu somente fui voltar a trabalhar com a linguística em 2012, quando eu entrei no processo seletivo para entrar no programa, no PPG, de Ciências da Linguagem da Univas, onde eu fiz o mestrado e depois o doutorado, defendendo a minha dissertação em 2017. Eu escolhi a análise de discurso porque é um campo teórico muito versátil. Não que literatura não seja, eu amo literatura, lecionei na educação básica por muitos anos, tenho verdadeira paixão, não jamais conseguiria me escolher, né? Me dividir aí entre uma e outra, porque ambas tocam em lugares que são muito caros e muito importantes para mim, mas acabou que a vida foi me direcionando para a área das ciências da linguagem. Acredito que mais pelo custo-benefício, no sentido de ter um programa próximo à minha cidade. Eu sou de Cambuquira, e não era muito fácil encontrar programas, né, que ofertavam mestrado e doutorado numa localidade próxima, de modo que eu conseguisse continuar trabalhando, estudando, enfim. Então, eu acabei adentrando, né, para o mestrado e doutorado nessas áreas, voltadas para ciências da linguagem. E no mestrado e no doutorado, a gente escolhe um campo teórico mais pontualmente, né? Não dá para a gente trabalhar com todas as áreas da linguística, porque cada linha teórica é um universo. Então, eu escolhi a análise de discurso de linha francesa. Existem muitas linhas, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa que é a da minha formação, que é a análise de discurso de linha francesa e também de linha brasileira, porque nós temos no Brasil grandes tradutores, se não os principais tradutores em língua portuguesa da análise de discurso fundada pelo Michel Pechet, e não só tradutores, mas também teóricos renomados, como, por exemplo, a Eni Orlandi, que foi minha professora no mestrado e no doutorado lá em Pouso Alegre, nos anos aí de 2012 a 2017. Bom, então, sem delongas, vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos que, para a gente começar a conversa e para o vídeo também não ficar muito longo, é... só um momento. Boa, acho que deu aqui, né? Gente, então, o que que é a análise de discurso? É interessante pensar que esse campo teórico, ele foi criado pelo Michel Pechet para ser um instrumento metodológico das ciências sociais. Então, ele não foi criado para ser um campo teórico, um campo de estudo dentro da área da linguagem especificamente. Então, não foi um linguista que criou a análise de discurso de linha francesa, mas um matemático e também um teórico voltado para ciências sociais. E isso é muito interessante da gente pensar, porque esse teórico, o Michel Pechet, ele olhou para as questões, né, as carências das ciências sociais e enxergou uma falha. Olha, esse grande campo teórico, ele precisa não só de teorização, mas também de método. Como que a gente vai fazer pesquisa se os métodos ainda não são suficientes? Isso lá na década de 60, tá? Eu vou falar mais pontualmente já já. É, só um minuto.
Eu tô com. Ah, foi. Pontos iniciais aqui, gente. A análise de discurso, ela é, então, um campo teórico e metodológico. Isso é uma especificidade desse campo, o que torna o campo muito rico, mas também muito complexo. Isso significa que, se eu estou estudando análise de discurso, né, nesse panorama de linha francesa, eu tenho que enxergar, e eu acredito que outras análises de discurso também compactuem desse mesmo viés teórico e metodológico. Eu preciso enxergar o seguinte, que eu tenho que me aprofundar, conhecer a teoria, mas não somente. Eu preciso enxergar que essa teoria vai funcionar como um dispositivo, a ponto de ser suficiente ao mobilizá-la para realizar uma análise. Já já vai ficar mais claro isso. Mas só para vocês terem ideia, existem conceitos dentro da análise de discurso, então você tem ali uma base teórica conceitual que, ao ser mobilizada, você vai ser capaz de realizar análises, porque você tem um dispositivo ali para tanto, né? Para tal. A análise de discurso, ela propõe compreender o discurso para além do senso comum. Então, quando a gente fala em discurso, não é esse discurso que a gente está acostumada a pensar. Ah, o discurso igual fala, igual alguém que sobe no palanque ou no púlpito e discursa. Não é esse tipo de discurso. Então, começa por aí. A gente já tem um conceito que vai para além daquele sentido, daquele significado comum. A análise de discurso, ela impõe uma desconstrução da forma como compreendemos e interpretamos o mundo à nossa volta. Então a gente sai daquela interpretação imediatista, pessoal, única e passa a compreender esse funcionamento discursivo em diversos locais e setores da sociedade, tá? É importante a gente ter em mente o seguinte, que o sentido ele é sempre um efeito. E isso, quando eu comecei a fazer o mestrado, foi uma dificuldade para mim entender isso, porque a gente sempre acha que o sentido está nas coisas. Eu atribuo sentido, então o sentido que eu atribuo a determinado funcionamento, a determinada coisa, a determinada elemento social, por exemplo, eu já acho que ele é fixo. Eu atribuí aquele sentido, ou as pessoas atribuíram e eu tomei aquele sentido para mim, e acho que ele não é capaz de ser modificado. E o sentido, na análise de discurso, a gente aprende que ele sempre pode ser outro. Então, eu, a partir do meu lugar de professora, mulher, de uma sociedade X, como mãe, enfim, como aluna, eu vou ter lugares em que eu ocupo, em posições enquanto sujeito, que vão me permitir atribuir sentidos a determinadas questões, diferente de uma outra pessoa que ocupa outros lugares, outras posições sujeito, que vai enxergar o mesmo objeto que eu, mas vai é, atribuir sentidos diferentes. Então, não existe o meu sentido é o certo ou da outra pessoa, somente sentidos diferentes e possíveis, tá? Então, é um lugar, é um campo teórico em que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente tem, né, muito arraigado, muito preso, porque eu preciso entender que o sentido que o outro atribui para a mesma coisa que eu estou atribuindo também é possível mesmo que esse sentido seja contrário ao sentido que eu esteja trazendo. E aí, a análise de discurso de linha francesa, né, fundada por Michel Pechet, carinha dele aí, não confundam, né, com, bom, Michel Pechet, ele funda em 1969. O interesse dele é em fornecer às ciências sociais, como eu falei, um instrumento científico, tendo em vista que naquele momento o caráter, né, das ciências sociais era pré-científico. E aí ele coloca o discurso como esse instrumento e ele vai partir do seguinte pressuposto: se as ciências sociais se desenvolvem primordialmente nas sociedades em que a prática política tem como objetivo a transformação das relações sociais, logo o discurso funcionará como um instrumento, pois é ele que constitui a prática política. E quando ele fala prática política, nada mais é
do que, claro que tentando aí didatizar, né, o conceito, o termo, essa prática política é o nosso exercício no nosso cotidiano, né? Tanto enquanto pessoas comuns, mas também como pessoas que vão ocupar lugares de poder, lugares de privilégio. Logo, a prática política, ela vai ser desenvolvida em maior ou menor medida pelas pessoas, e ele vai mostrar, né, vai dizer que para que a gente consiga fazer de fato uma mudança social, a gente precisa enxergar que essa prática política é realizada e que o discurso permeia e constitui essa prática política. Então é por ele, por esse instrumento, que vai ser possível apreender o funcionamento social. E aí ele vai, né, desdobrando aí essa ideia de diversas maneiras. E vai dizer o seguinte, que é através do discurso que a prática política funciona para atingir o seu objetivo, transformar as relações sociais, reformulando a demanda social. Bom, como o objetivo não é aprofundar, né, nessas questões, é só mesmo para elucidar, vocês já devem ter estudado aquele esquema de comunicação do Jacobson. Eu acredito que em algum momento vocês já devem ter visto mensagem, enunciatário, forma, canal, código, contexto. A análise de discurso, ela não parte desse pressuposto, em que o discurso, por exemplo, é uma mensagem, é algo que precisa ser dito para alguém em de uma determinada circunstância. A análise de discurso ela vai além do que o Jacobson está propondo. Por quê? Porque ela vai levar em consideração as relações de força, e aí entra o conceito da ideologia, vai colocar as posições enunciativas distintas em lugares no discurso, né? Em que cada um ocupa ao dizer, ao ouvir, ao agir. Então, esse esquema da comunicação que o Jacobson colocou, é lógico que ele é importante e tem o seu funcionamento, mas para análise de discurso, ele não é utilizado, tendo em vista que a gente tende a ir além desse esquema, porque, de acordo, né, como a gente concebe, é, aqui você tem uma relação, né, de igualdade, uma relação em que muitas questões sociais, ideológicas, políticas não aparecem. Então, o discurso ele vai além dessa proposta que o Jacobson traz. E aí a gente tem a análise de discurso de linha francesa, e alguns conceitos que são estruturantes. Não dá para você realizar uma leitura, né, minimamente nessa área sem ter ideia de que existem conceitos estruturantes e que eles é que vão fazer com que o campo teórico se desenvolva e seja de fato um instrumento metodológico. E aí nós temos o conceito de ideologia, o conceito de sujeito e o conceito de linguagem. Cada um desses conceitos advém de lugares teóricos diferentes. Então, por exemplo, a ideologia advém do materialismo histórico com o Althusser. E aí nós temos essa ideia de ideologia pensando nas relações de força. Partimos do pressuposto de que em toda manifestação discursiva há relações de força. Essa manifestação ela se estabelece a partir de questões ideológicas. É um conceito caro, é um conceito complexo, que exige do analista muita leitura, muita interpretação, porque é algo que nos toma e às vezes a gente é pego por questões ideológicas, pessoais, e isso acaba, por exemplo, dificultando o seu olhar do analista. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito religiosa, e vou fazer uma análise sobre esse aspecto, né? Vou pegar lá uma reportagem, até mesmo um discurso, né, do Papa, enfim, a probabilidade dessa análise ser um pouco enviesada por causa do meu eu ideológico ali, religioso, é grande. Então é ideal que a gente tente se distanciar um pouco de temáticas que nos mexem muito profundamente para que a gente consiga separar aí o que é de fato nosso, o que é o trabalho de análise, porque o trabalho analítico ele é de interpretação. Então eu preciso ver para além do que a lide religiosa vê, né? Senão eu vou contaminar a análise que eu estou realizando. Sujeito. O conceito de sujeito ele advém da psicanálise, né? Tem a ideia, através da ideia do inconsciente e é a psicanálise freudiana. Então, os textos do Freud, depois
os textos do Lacan, que faz um desdobramento, né, da psicanálise cunhada por Freud, eles são muito importantes para a gente entender essa noção de sujeito. Basicamente, o sujeito é aquele que tem a certeza e segurança de tudo que ele pensa, de tudo que ele diz. Então, quando eu digo algo, geralmente eu fico naquela impressão de que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que a outra pessoa vai me entender. A gente acha que a gente é dono da língua que a gente está usando, das formas de linguagem que a gente está ali utilizando. E não é bem por aí, né? O inconsciente, ele funciona de uma outra maneira e que nós não temos o domínio. E isso é importante levar em consideração nas análises, não só por parte do analista, é claro, mas também em relação àquilo que a gente estiver analisando. E o conceito de linguagem, que advém da linguística, porque é a base material para a gente poder realizar a análise propriamente dita. Então, como que a gente realiza a análise? Ela advém de uma materialidade discursiva X, que já já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Essa materialidade discursiva é por ela que o discurso funciona. Então, não dá para eu realizar a análise sem ter uma base material, certo? Essas três áreas do conhecimento, materialismo histórico, psicanálise e linguística, formam a análise de discurso de linha francesa. Então, a gente pode dizer que é uma área teórica de entremeios, cunhada de modo interdisciplinar por três áreas. Então, também faz com que essa área seja complexa, porque você precisa estudar um pouco de cada. Na época do mestrado, eu trabalhei bastante com a questão da ideologia, linguagem e ideologia. E estudei o sujeito, mas coloquei ele um pouco de lado, né? Tangenciei. Já no doutorado, eu precisei aprofundar em questões relativas à linguagem, sujeito e ideologia, porque eu tive, né, mais tempo, é um momento em que a gente se debruça mais. De todo modo, é preciso ter um estudo, né, dessas três áreas, porque senão a sua análise ela vai ficando, né, um pouco fragmentada, ela não vai abordar, né, aquele determinado material da forma como se deve. Então, a gente pode dizer que a linguagem, né, é por ela que a gente consegue apreender a ideologia constitutiva do sujeito, que realiza a linguagem, e né, e vice-versa, né? A gente só é um sujeito porque a gente tem linguagem, a gente é permeado e constituído pela ideologia, pelas relações de força, né, que a gente desde sempre está ali permeado, né? E a ideologia também a gente consegue compreender o seu funcionamento a partir de diversas formas de linguagem. Lembrando que eu não estou falando exclusivamente de língua, não estou falando da língua portuguesa, por exemplo, estou falando de linguagem, que é mais geral e cabe em muitas formas de dizer, né? Imagem, por exemplo, enfim, fotografias, vídeos, o texto escrito também, claro, então várias formas de linguagem aí. E aí nós temos a figura da Anne Orlandi, que é uma teórica fantástica, fenomenal, indico os textos dela para quem, acredito que vocês já devem ter lido, né? Ela tem lá o que é linguística, se não me engano, daquela série Princípios ou Primeiros Passos, algo assim, que é um livro bem pequenininho, muito bacana, bem elucidativo, mas ela vai muito além, inclusive já ganhou o prêmio Jabuti, é uma excelente pesquisadora que nós temos aqui no país. E aí, ela, nos desdobramentos da análise de discurso pechetiana, ela vai trazendo, né, mais pontualmente de que modo o discurso funciona. Então, ela vai trazer, né, que o discurso é perpassado por uma historicidade, justamente porque há uma memória discursiva, né? Gente, eu não vou conseguir aprofundar em cada um desses elementos, olhar ali, né, esmiuçar, porque a proposta do vídeo é só dar um panorama. Se houver oportunidade e possibilidade, posso, né, estou à disposição para um outro momento. Bom, então, historicidade, memória discursiva, pelo discurso que a gente tem a manifestação da ideologia e as relações de força.
é pelo discurso que a gente enxerga a posição sujeito, as condições de produção desse sujeito, né? E as formações discursivas que vão determinar aí o lugar em que o sujeito parte na hora de poder manifestar aquela produção de linguagem que ele estiver realizando. Então, é pelas materialidades discursivas que as formações discursivas aparecem e trazem historicidade, manifestação da ideologia, posição do sujeito e etc. E aí, então, só um minutinho, que aí tem mais uns desdobramentos aqui que eu trouxe, que é o seguinte. Ó, a materialidade discursiva é por ela que o funcionamento da ideologia pode ser observado. É por ela que é possível acessar o interdiscurso, que é aquela memória discursiva, e é a partir dela que se observa os efeitos de sentido de uma dada formação discursiva e as suas condições de produção, e onde se observa também a posição do sujeito. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de materialidade discursiva. É claro que esses exemplos, gente, são exemplos que eu trouxe do meu próprio interesse, de coisas que eu estudo. Eu trabalho com temáticas de gênero, de raça, de classe, também trabalho com questões relativas ao envelhecimento. Então, cada materialidade discursiva, ela pode advir de lugares muito diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma campanha, né, um cartaz que advém de uma campanha que promove a não violência, né? Vai falar aqui, por exemplo, essa imagem, né? O que que ela está trazendo? Quais são os elementos ideológicos, quais são os elementos que advêm, né, pela formação discursiva que constitui esse cartaz. Quais são os elementos que a gente enxerga aí em que nós temos, por exemplo, uma denúncia social, ou, por exemplo, a reafirmação de determinados valores, como que o discurso nesse cartaz demonstra o funcionamento da sociedade e como que os sentidos aí postos advêm de lugares em que esses sentidos são possíveis e que eles funcionam, o que esse cartaz denuncia, de que modo, por quê. Então, são perguntas e questões que a gente faz e, claro, vai mobilizar vários conceitos, não só esses que eu trouxe, para poder demonstrar o funcionamento das práticas sociais a partir, né, dessas materialidades discursivas. Então, eu trouxe aqui também, por exemplo, para vocês observarem, né, são mulheres sentadas de burca, num corpo feminino, numa determinada sociedade, usando uma determinada vestimenta, quais são as questões político-ideológicas que perpassam essa fotografia, o que ela denuncia, o que ela demonstra, e não adianta, gente, eu fazer uma leitura da foto e dizer o que eu estou vendo, e isso é análise de discurso, não é. Para isso acontecer, eu vou precisar mobilizar conceitos, olhar para o lugar sócio-histórico, sociopolítico, ideológico, né, de onde essa materialidade discursiva veio e qual é o funcionamento disso em determinado lugar, tá? Então eu vou precisar de um esforço maior, não só para interpretar, mas interpretar a partir de um dispositivo. Eu vou indicar alguns artigos no final para aqueles e aquelas que tiverem o interesse complementar aí a leitura. Aqui também é uma outra fotografia, né? Quais são os sentidos que a gente consegue apreender, né? De imagens de uma fotografia como essa. Ó, esse outro, né? Que é um meme que tem aí como função, é um gênero textual, né? Que tem uma função de trazer humor, de fazer uma crítica, mas voltado aí para a ironia. Então, de que modo o humor, a ironia, a piada, o xiste está sendo realizado num meme como esse? Quais discursos a gente consegue aprender? Quais pontos e questões, né, ideológicos que colocam, por exemplo, a mulher num estado misógino, por exemplo, né? Diante aí de uma crítica, é,
que dita qual é o lugar da mulher, ou qual deve ser o lugar da mulher, por que é que uma imagem como essa causaria humor em determinados grupos sociais e não em todos, por que geraria revolta, e indignação em outros grupos sociais, quais os sentidos que estão sendo mobilizados aqui que trazem esses lugares de interpretação diferentes e por quê e de que modo, tá? Então, a análise de discurso ela vai utilizar essas materialidades discursivas que existem e aí vocês vão selecionar quaisquer, né, aquelas que vocês mais se identificam e por quê, né? Eu, por exemplo, trabalhei com gênero, então eu analisei um cartaz do SUS sobre como o Estado brasileiro, pelo Ministério da Educação, enxerga a figura do sujeito transexual, do sujeito travesti, através de uma campanha contra doenças transmitidas, né, sexualmente, as ISTs. Então, eu trabalhei com isso porque você nitidamente observa que o Estado, a partir, né, de um dos ministérios, condena, discrimina um próprio segmento da própria população. E aí, qual é o intuito? O intuito é demonstrar que existem práticas sexistas, no meu caso em específico, tá, gente? O meu interesse de análise é demonstrar que existem práticas realizadas por diversas instituições sociais que vão ser marcadas pela discriminação, pela misoginia, enfim, lugares sociais que deveriam acolher o grupo social e não segmentá-lo, dividi-lo e expô-lo, né, e colocá-lo aí de uma maneira discriminatória, vexatória e etc, tá? Tem essa outra aqui também sobre a questão da violência. Eu peguei um outro cartaz. Eu trouxe algumas materialidades que são mais fáceis e compreensíveis num primeiro momento, numa primeira abordagem. É claro que eu posso fazer análise discursiva de um poema, de uma lei, de um outro material. Né? Na minha tese, por exemplo, eu fiz uma análise de petições judiciais, analisei também entrevistas, vídeos de entrevistas, né, da Lineker, fiz um trabalho analítico bem diversificado no que diz respeito às materialidades que eu escolhi para trabalhar. Então, basicamente, gente, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Aqui tem mais uma, né, que foi emblemática. Não sei se vocês acompanharam essa questão racial, né, no futebol. E eu trouxe também alguns exemplos de artigo vendendo aí o meu peixe, né? Eu vou deixar disponível também os textos. Esses são três artigos que eu gostei muito de produzir, são fruto, esses dois primeiros são frutos dos meus trabalhos de mestrado e doutorado, e o último eu realizei aqui já no ICSA, falando do trabalho reprodutivo e produtivo sobre uma campanha publicitária, né? Hashtag meu filho no currículo. Bom, eu não tenho muito mais tempo, tendo em vista que o vídeo vai ficar muito longo e eu acredito que não seja o propósito. E fico muito feliz em ter tido essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco, né, da análise de discurso de língua francesa. Novamente me coloco à disposição. Agradeço imensamente pelo convite e espero que tenha sido uma abordagem interessante. E qualquer dúvida, qualquer questão, só entrar em contato. Um abraço.